É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor. Oh,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, toma nossas vidas, sonda-me, aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, toma nossas vidas, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me. O Robson da Ana Lúcia. Eu sou a Ana Lúcia do Robson. Casados e felizes para sempre e paz para toda a vida. Um beijinho. Amém? Boa noite, gente. Queria que vocês se colocassem de pé. Amém? Nós gostaríamos de parabenizar a todos os professores
a todos os formandos, né? Vocês chegaram até aqui, né? Nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa melhorar também, né? Quando a gente coloca o Senhor à frente de tudo, né? Eu tenho certeza que daqui está saindo casamentos restaurados, famílias restauradas, e a gente glorifica o Senhor por essa noite, né? Nós vamos adorar ao Senhor, agradecer a Ele, porque só Ele, né? Só a Ele, toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nesta hora, nós vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E toda a honra e toda a glória e toda a nossa adoração é somente a Ti, Senhor. Tu tens sido, Senhor, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito, Senhor, através de nós, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que nesta noite, Senhor, famílias estão sendo restauradas, Senhor. Que casamentos estão sendo restaurados, meu Deus. Senhor, esse curso, meu Deus, é uma bênção. É uma bênção. Oh, Jesus, quantas famílias já foram restauradas através, Senhor, de tantos ensinamentos, meu Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada professor, Senhor, que tem se colocado na brecha, por cada casal, cada formando, Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor continue fazendo a Tua obra através dos Teus filhos, Senhor Jesus. Que cada formando nesta noite, Senhor, possa ser um canal de bênção para outros casais, Senhor. Que eles possam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, passar adiante aquilo que eles aprenderam e fazer a continuidade daquilo, Senhor, que o Senhor depositou na vida deles, ó Pai. Que eles possam reconhecer todos os dias que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado por tudo. Fica à vontade neste lugar, Senhor. Esse lugar é Teu. E queremos encher esse lugar com a Tua glória. Muito obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Que o Senhor seja adorado neste lugar. Que o Senhor seja adorado através da sua atitude de estar aqui. Porque eu tenho certeza que vocês venceram. Algum dia também estive no lugar de vocês. Eu sei que nada foi fácil para chegarmos aqui nessa formatura. E entregando ao Senhor tudo que você é, tudo que o seu casamento representa nesse momento nas mãos do nosso Deus. Então você vai dizer agora, repita comigo: Jesus, receba o melhor que eu posso te dar através do meu casamento, através da minha família. Receba com intensa adoração o que nós estamos fazendo aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, que hoje é dia de festa, não só aqui, mas lá com o nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus, receba a nossa adoração. E obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor. Receba daí, Jesus, do teu altar, Pai. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, te dou meu coração. Adoro o Senhor. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, declare. Fala para o Senhor que Ele é adorado hoje. Seja adorado
Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Ao Deus que nós damos tudo para ti, Jesus. Ao Deus que me deu tudo, te dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado, Jesus. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Declare que Jesus é o centro da sua união. Declare em nome de Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suma de um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suma de um bom perfume. Suba, Senhor, suba a nossa adoração, Jesus. Suba a ti, Jesus, tudo que nós entregamos neste momento, Senhor. E você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele já recebeu o que vocês estão fazendo aqui nessa formatura. Aleluia. Boa noite, casais. Amém? Feche os teus olhos um momento, dê a mão para sua esposa, dê a mão para o seu marido. Comece a orar neste momento, entregar o seu casamento, a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor. E que o Espírito Santo venha ter liberdade no seu lar. Possa reinar, possa ter controle de tudo. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência,
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sinta o Senhor nessa noite. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Diga com seus braços de amor, com seus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vem, Jesus, abraça-me. Vem, Senhor, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me. Adore ao Senhor, querido, nessa noite. Abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor. Aleluias. Pastor.
A paz do Senhor, amém? Pode sentar. E que noite, que grande noite de bênçãos, de conquistas. Mais uma vez, nossos parabéns para o pastor Domário, Isabel, para cada casal que ministrou as turmas da MMI. Os parabéns especial para vocês que fizeram, que começaram e foram até o fim. E com certeza plantaram e já estão colhendo as bênçãos do Senhor. Amém? Eu quero ler um versículo que diz, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu creio que todos nós entendemos que, já percebemos, entendemos, temos experimentado, que não há como sermos felizes no nosso individual, não há como sermos plenamente felizes como casais, como famílias, se Jesus não estiver presente, se Jesus não estiver no centro do nosso coração, no centro da nossa casa. Nós precisamos da manifestação de Deus, da manifestação de Cristo em nosso meio, para que nós possamos, então, realmente desfrutar do propósito de Deus na criação do homem, que é o homem adorar a Deus e se alegrar em Deus. E o homem viu que, quando ele criou Adão, foi bom, mas precisava de uma companheira. E nós costumamos dizer que o primeiro casamento, então, foi celebrado lá no Jardim do Éden, pelo primeiro ministro, que foi o próprio Deus. Gosto sempre de lembrar, trazer, quando nós estamos realizando também um casamento, que Jesus Cristo ele realiza o seu primeiro milagre em uma festa de casamento, transformando água em vinho. E que não foi uma coincidência, não foi apenas aproveitando uma oportunidade, mas creio que Deus quis mostrar para nós como Deus se preocupa, como Deus se importa, como Deus quer fazer, estar presente no meio do casal, no meio da família. E feliz a família que tem o Senhor presente. E agora nós acabamos de ler que quando nós cumprimos a palavra, quando nós vivemos a palavra, nós seremos também amados por Deus de tal maneira que Ele possa se manifestar em nossas vidas. Deus ama toda criatura. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por toda a humanidade. O apóstolo Paulo também diz que se Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, vivíamos nas trevas, o que Ele não fará por nós agora que somos seus filhos? Então Deus ama a todos, porque o homem foi criação de Deus. Mas daí do homem poder desfrutar deste amor, desfrutar das suas manifestações, é imprescindível que o homem, que o casal, que a família vivam segundo a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo João está nos relatando, essa palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que me ama, ele guarda, ou seja, ele observa, ele vive, ele anda segundo a minha palavra. E aquele que andar segundo a minha palavra será amado por mim e eu me manifestarei a ele. O curso que vocês acabaram de fazer, o MMI, o Casados para Sempre, é um curso que só prega, só ensina a palavra, para que vocês possam justamente guardar a palavra, que é andar nesta palavra, para que Deus possa, então, se manifestar na vida de vocês, no casamento de vocês, na família de vocês e na descendência de vocês. E todos que os cercam serão também o que agraciados, abençoados, porque verão a glória de Deus na casa de vocês. Talvez muitos aqui tenham aprendido coisas novas, talvez alguém não tenha aprendido, entre aspas, nada de mirabolante de novo, nenhuma revelação, mas é a palavra de Deus. E o importante agora é que o curso acabou, você continue praticando esta palavra, vivendo esta palavra, não deixando cair no esquecimento o que você aprendeu, não deixando também ficar apenas na mente uma lembrança da palavra, como se você o casal tivesse lido um livro de história, um livro de ficção, assistido uma série, enfim, não. Que a palavra de Deus ela continue sendo uma realidade constante na tua vida a cada dia. Tudo que vocês aprenderam no curso, vocês venham colocar em prática.
venham observar para que seja colocado em prática. E além disso, é claro, cada um no seu individual e como casal, temos toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse para lermos, para meditarmos, para vivermos. Somente desta forma o casal será plenamente feliz. Somente desta forma uma família será totalmente feliz. Somente desta forma os nossos filhos, a nossa descendência poderão ver em nós como é bom sermos filhos de Deus, como é bom servir ao Senhor, como é bom vivermos sim uma vida de santidade, como é bom vivermos uma vida glorificando a Deus. Vale a pena, porque vocês sabem, nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos. Ou seremos os heróis, ou seremos os vilões. Ou seremos aqueles que estarão levando a eles até a oportunidade de se decidirem, permanecerem nos caminhos do Senhor, ou se nós não vigiarmos, infelizmente muitos pais afastam os filhos de Deus. Não é o mundo, não é o diabo, não é o ímpio, os próprios pais que estão na casa do Senhor, porque não vigiam, porque não observam. É fácil? Não é fácil. É uma guerra espiritual. Quantos aqui entraram no MMI já enfrentando uma batalha? Quantos passaram e continuaram enfrentando uma batalha? Mas você venceu, você está aqui nesta noite. A guerra acabou? Não acabou. Deus usa os profetas para dizer, o nosso descanso é só quando chegarmos na glória, no céu. Enquanto estivermos aqui, nós teremos guerras, teremos lutas, teremos aflições. Não estou profetizando, amaldiçoando ninguém, mas é o que o Senhor Jesus declara, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto estivermos aqui nessa terra, virão as lágrimas, virão as preocupações, os temores, inquietações, virão as situações, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso castelo, onde Deus é o Senhor, onde Deus é o Rei, nós teremos, apesar de tudo, nós teremos paz. O casal não foi criado, por mais diferente que seja a personalidade um para o outro, por mais o temperamento, a história de vida, o casal não foi unido, não se uniu para viver em guerra, para viver em briga, para viver... Não. A guerra é lá fora. E muitas vezes ela vem e quer entrar dentro da nossa casa. Ela vem contra nós. Mas o casal que vive a palavra de Deus, Jesus vai se manifestar. E o casal sairá mais que vencedor. Então eu creio que todos nós entendemos o objetivo do curso. É através da palavra nos armarmos, nos equiparmos, estarmos capacitados, estarmos conscientes agora de quem somos nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, como maridos, como esposas, como pais, como cidadãos. E cabe agora cada um fazer essa escolha a cada dia. E a cada dia repetir e decidir com o coração o que foi declarado pelo líder Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como eu vou servir ao Senhor? Como a minha casa vai servir ao Senhor? Se eu guardar a palavra de Deus. E aquele que guarda a palavra de Deus, verá a manifestação de Deus. E Deus vai se manifestar sempre. E Ele vai se manifestar conforme também as tuas necessidades, segundo a vontade dEle e também sobre aquilo que você necessita. Então você chegou até aqui, você cumpriu, você venceu, e você vai continuar mais que vencedor em Cristo Jesus. Guarda a palavra, lembrando que Deus fala através do apóstolo Tiago, não seja apenas ouvintes, mas seja também praticante, ou seja, o curso acabou? Não, não acabou, agora que vocês vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam. Vocês fizeram amigos nas turmas, eu creio que cada turma, cada casal encontrou no seu líder, ali nos seus mestres, né? Um casal amigo, você pode ainda conversar, pode ainda procurar. Alguns aqui são membros de outras igrejas, com certeza você tem casais também amigos lá, você tem um pastor amigo. No momento que precisar de uma palavra também vai, corra atrás, não tenha vergonha, mas a palavra de Deus é tudo para nós. Amém? Mesmo sentados, vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor, e mais uma vez estamos aqui, ó Deus, com mais essas turmas, Senhor, te louvando, te glorificando por esta caminhada, uma caminhada de glórias, de bênçãos. Eles plantaram
E tenho certeza de que eles já estão colhendo as bênçãos e continuarão colhendo, Pai. Te louvamos, Senhor, pela vida de todos aqueles que ministraram, te louvamos pela vida de todos aqueles que foram ministrados. E que todos nós, Senhor, continuemos guardando a Tua santa e gloriosa palavra, porque nós te amamos, Pai. Senhor, lembrando que o salmista Davi também declara, Senhor, guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Nós amamos ao Senhor, e por isso nós guardamos a Tua palavra, e por isso temos visto as manifestações, Senhor, acontecendo em nossas vidas. Continua abençoando cada casal, continua abençoando, Senhor, as suas famílias, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, na unção do Teu Espírito, na Tua alegria, que cada casal seja um verdadeiro farol, Senhor, em meio às trevas, seja luz, seja sal nesta terra, nesse mundo, Pai, que outros casais venham olhar para eles e venham desejar conhecer a Cristo, venham desejar, Senhor, ouvir a Tua palavra, Deus, porque vão olhar para esses casais e verem, ó Deus, que eles são inabaláveis, apesar de tudo que possa vir contra eles, porque eles confiam em Ti, porque eles estão alicerçados na palavra, eles estão sobre a rocha que é Cristo. Abençoa-os, ó Pai, continua conosco nesta noite, Senhor, momento de adoração, momento de alegria, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Chamar o pastor Aldomário, pastor Isabel, vamos aplaudir ao casal também. Deus abençoe, amém. Amém, boa noite, a paz do Senhor. Apresentar como casal, eu sou o Aldomário da Isabel. Eu sou a Isabel do Aldomário. Juntos somos casados E felizes, para sempre, pais para toda a e vida, mordomos fiéis. das finanças do Rei. Glória a Deus. Aleluias. Estamos felizes, amém. Formatura do Casados para Sempre, conforme o nosso pastor aqui já pregou. A palavra de Deus foi ensinada. E fizemos muitos amigos. Quem fez amigos aqui, amados? Glória a Deus. Casais saíram abençoados. Casamento vitaminado. Quem está vitaminado aqui no casamento? Dá um glória a Deus aí. Só quem? Que benção. O casamento tem que ser nutrido e tem que ser protegido. Amém? E graças a Deus que nós aprendemos com a palavra de Deus como fazer isso, como ter um casamento feliz. Estamos maravilhados por tudo que Deus fez nessas 14 semanas. Eu estou, assim, impactada. Na quinta-feira nós saímos lá da igreja, já era quase 11 horas da noite. Nunca aconteceu isso. E foram testemunhos ali muito impactantes. Eu fiquei assim, não que a gente fique atônica, mas eu fiquei maravilhada. Eu sei de tudo que Deus faz, porque Deus é muito lindo. Esse Deus é maravilhoso, porque tudo que Deus faz dura para sempre. E eu creio que esses testemunhos vão ficar para sempre. O Senhor vai fazer coisas ainda maiores, que eu creio nisso. Porque Deus falou uma vez para nós que o curso só acabaria na formatura. E teve muitas vezes, dentro da formatura, Deus fez coisas tremendas. Coisas que não tinham feito nos 3 meses, né, que nós ficamos. No dia da formatura, Deus abriu os olhos daquele que precisava ver Jesus. E foi lindo, maravilhoso. Então, nós estamos aqui com nossos corações muito alegres. Meu coração está aqui regozijante com o Senhor, o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Quem tem testemunhos aqui para falar o que o Senhor Deus fez no casamento? Levanta a mão aí, amado, levanta a mão. Glória a Deus. Deus é fiel. Não podemos chamar todos para dar o testemunho por causa do tempo, mas Deus nos colocou 2 casais. Pastora. Primeiro casal que vai testemunhar é o Marcelo e a Monique. Aplaudir ao Senhor pela vida deles. Vou encurtar o testemunho, né? Porque a gente
precisou falar um pouco maior, né, um pouco mais longo lá na nossa classe, mas nós somos, eu pelo menos, né, sou de uma família que se converteu através dessa igreja. Uma senhora dessa igreja, vizinha nossa, foi canal de Deus para a conversão da minha mãe. E no dia que minha mãe esteve aqui no culto, né, ela foi liberta do cigarro e aceitou Jesus. Naquele dia em diante, ela nunca mais colocou o cigarro na boca. E caminhamos, né, não continuamos aqui na igreja, porque muitos filhos, a minha irmã, que foi apresentada na igreja, está até ali sentadinha, mas, em virtude da distância da igreja, a gente não pôde continuar aqui, mas continuamos em outra igreja. Perdão. Eu sou o Marcelo da Monique. Eu sou a Monique do Marcelo. Somos casados e felizes para sempre, futuros pais para toda a vida. Sim. E aí, eu conheci meu marido, só que eu entrei em julgo desigual. Eu conhecia Deus, mas eu resolvi não obedecer a Deus. E eu coloco isso como um parêntese, não como uma recomendação, porque eu assumi o peso espiritual de carregar essa parte, né? E se alguém aqui está considerando isso, eu coloco aqui como um testemunho que precisa de muita graça de Deus para sustentar isso. E eu, 18 anos de relacionamento, 12 de casada, quase 12 de casada, agora em agosto, fiquei aguardando a conversão do meu marido. E, embora ele fosse aos cultos comigo e participasse dos cultos familiares, ele não fazia a confissão dele pública de fé, e eu queria que ele fizesse isso. Sempre foi um homem bom, um homem, né, que fazia parte dele como esposo, mas eu precisava de um servo de Deus. Chegamos perto da meia-idade e o assunto de maternidade começou a vir à tona, né? Há 2 anos atrás, a gente começou a conversar sobre esse assunto, e eu decidi, me posicionei, que eu não teria filho se Deus não me desse um pai que fosse cristão. E aí eu comecei a minha campanha mesmo, de verdade, de toda a minha intensidade. Falei, Senhor, não me dê filhos se eu não puder ter um lar que sirva ao Senhor. E comecei a campanha, pedi a algumas pessoas próximas para orar pela salvação dele, e as pessoas mais próximas ainda, eu falei que era em virtude da maternidade. E começamos essa batalha. Uma pessoa especificamente virou para mim, mandou um vídeo, eu até falei lá no grupo exatamente quem era a pessoa, falou assim para mim, se você tivesse casado com fulano, e me mandou o vídeo da apresentação desse fulano que eu tinha namorado lá atrás, falou, olha, você teria um pai cristão para o teu filho. E aquilo me doeu muito, e eu falei assim, no meu coração eu falei, para essa pessoa, eu falei, olha, eu vou ter um pai, o meu filho vai ter um pai cristão. Ele vai ser um homem de Deus até a minha gravidez. Só que eu já estou com 40 anos, então o tempo aperta, né? Você começa a ficar um pouco desesperado. Esse ano, em virtude dessa situação, eu fui no ginecologista, né, fazer pela fé os meus exames. E, inclusive, até considerar congelamento de óvulos, coisas assim, né, porque eu falei que eu não teria filhos enquanto Deus não me desse a salvação dele. Nesse dia que eu fui, já era a 2ª semana do curso aqui. Já estavam na aula 2. E eu fiz meus exames. No dia seguinte, nós conversamos, era o aniversário do meu marido, ia ser 2 dias depois. Nós começamos a conversar sobre a vida, sobre o futuro, sobre o que a gente queria, e naquele dia a gente teve aquela conversa de casal que abre o verbo, né? Todo que você fala, aquela conversa dura que às vezes fica tempos e tempos e você não consegue conversar. Nós falamos sobre tudo ali, e eu senti no coração que era a hora de me posicionar diante de Deus num ato profético ou tudo ou nada. Pedi para ele, falei assim, vamos lá em cima que eu quero te mostrar um vídeo. E eu mostrei o vídeo do nosso casamento. Aquele início, né, a entrada, as pessoas. Depois disso, eu mostrei um vídeo também dele, criança, com os pais dele. E aquela família não existe mais. Aquela família foi destruída. O pai dele, infelizmente, já é até falecido. A família foi destruída porque o pai dele teve ambição, largou Jesus, e a família foi totalmente destruída. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, nós acabamos de conversar sobre o futuro, expusemos aqui todas as verdades,
E, afinal de contas, você realmente quer que a gente continue como uma família? Se você quiser, só é possível com Jesus. Você quer aceitar Jesus hoje? Eu já tinha feito essa pergunta para ele ao longo dos 18 anos diversas vezes. E ele sempre falava, hoje não, não. E naquela hora ele começou a chorar copiosamente, num quarto bagunçado que nós temos lá, que é o quarto do futuro filho. Começou a chorar e falou assim, eu quero. Isso era por volta de quase meia-noite, que já seria o aniversário dele. Aí eu perguntei para ele, falei assim, então chegou a hora de você fazer sua oração de confissão de fé. Deixei ele falar, ele começou a chorar, falar para Deus. Enfim, fez a oração dele, uma coisa que ele nunca fazia, sempre fugia de fazer qualquer oração. Depois disso, eu fiz a oração com ele, pedi para ele repetir as palavras, né, de confissão, e ali declaramos que ele tinha se convertido, mas eu senti no coração que tinha que fazer um ato profético no aniversário dele, que era no dia seguinte. Eu falei assim, até mesmo para falar para o mundo espiritual mesmo, né? Aí eu falei assim, você tem coragem de amanhã fazer um culto no seu aniversário? Ele falou, sim. Falei, então você escolhe 2 louvores para a gente cantar e você declara lá, fala lá para as pessoas. Você tem coragem de falar que você se converteu? Tenho. Aí ele, algum dia eu falei que eu queria Jesus? Falei, não. Se eu falei hoje, então é para sempre. Eu falei, então amém. E aí, passou o dia seguinte, dormimos. Quando eu acordei, e aí eu vou pedir um parênteses, né, porque eu sei que estamos em outra congregação, eu fiz um ato, senti no coração, de fazer um ato profético, de fazer o batismo dele por aspersão, embora ele ainda vá fazer todo o caminho dele de batismo na igreja, tudo certinho, mas eu queria declarar no mundo espiritual que, a partir daquele momento, ele era uma nova criatura. E aí eu falei assim, no outro dia de manhã, você quer se batizar por aspersão? Você entende que você pode fazer esse ato público de fé? E ele falou assim, sim, eu quero. E aí nós preparamos tudo. Teve aniversário dele, ele declarou, nós fizemos o batismo por aspersão, e quando encerrou esse momento, eu virei para minha família, que estava todo mundo atônito, a minha irmã está ali, que ficou quase 3 semanas assim, desnorteada, que ela não estava acreditando no que estava acontecendo. E a família, todo mundo sem entender muito bem, perguntou, assim, me olhando, eu falei, gente, eu preciso fazer uma declaração. A partir de agora, eu quero declarar no mundo espiritual que o meu ventre está livre para eu gerar. Agora, eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí minha família ficou assim, sem entender muito. E dali em diante, Marcelo começou a caminhada dele. Só que isso ainda era na aula 2. E aí eu vou passar a palavra para ele falar a parte dele. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, buscarei ser breve. Eu fiz aqui um compilado, que eu até fiz no dia também, para não me perder muito. Já acostumado no trabalho a fazer isso, eu sei que nós falamos aqui de dentro para fora, com o coração, mas eu gosto de dar uma compilada nos pensamentos para não me perder, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, pois sem Ele, em minha vida, nada disso seria possível. Não estaria aqui hoje com meus irmãos e irmãs em Cristo. Dos meus quase 40 anos, eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, num evento com a minha esposa de casais da igreja, né? Tão satisfeito com a consciência de como Deus tem transformado a nossa vida, nosso relacionamento, tanto a minha vida como indivíduo, como o meu casamento, como o meu lar. Então, eu agradeço a Deus por isso. É uma transformação, uma novidade que eu nunca imaginei na minha vida que isso poderia acontecer. Antes da minha conversão, em 1º de abril de 2025, estava vivendo uma vida de forma desmotivada e triste. A minha visão das coisas era em preto e branco, onde constantemente me sentia angustiado e frustrado, sem uma motivação e propósitos. Não preciso dizer que claramente essas questões impactavam diretamente no meu casamento e na minha relação com as pessoas à minha volta. Eu sempre falo isso, que quando nós não estamos em Deus, e você já tem uma idade, e às vezes você já conquistou algumas coisas que você almejava no campo material, você fica um pouco sem propósito, um pouco sem motivação, né? E você não valoriza as coisas que realmente importam, né? Você se apega a coisas grandes na sua vida para você se realizar, enquanto a dádiva de Deus que Ele te dá no dia a dia está nas pequenas coisas, né? Claro que Deus também está nas grandes coisas, mas Ele está intensamente nas pequenas coisas que às vezes a gente não valoriza. Um acordar, ter saúde, ter um trabalho, ter uma esposa, ter um lar, ter um filho, ter saúde para você poder trabalhar, né? São coisas comuns, poder andar, ser independente,
são coisas comuns que a gente não valoriza no nosso dia a dia. A gente não tem essa autocrítica, esse conhecimento, que isso é uma dádiva de Deus. A gente ter o dom da vida, da gente poder acordar, ter um momento com as pessoas que a gente ama, né? A gente olhar um céu azul, a gente sentir o vento batendo no nosso rosto, são coisas que para a gente é comum, mas a gente não dá valor, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Sobre essa questão de Deus estar nas pequenas coisas, né? Então, isso tem me transformado. Eu focava muito em grandes coisas. Eu achava que eu me satisfaria com grandes conquistas, grandes objetivos, e não. Eu vejo que hoje, né, eu me satisfaço e eu dou graças a Deus todo dia, pelo meu dia a dia, pela minha rotina, né? Que Deus tem me aberto os olhos quanto a isso, que antes eu não via. Um dia antes do meu aniversário de 39 anos, me converti, aceitando e entregando verdadeiramente o meu coração a Jesus. Estava com a minha esposa ao lado, choramos, nos abraçamos, fomos verdadeiros quanto aos nossos sentimentos e estamos hoje nessa caminhada e batalha juntos, comemorando a conclusão desse curso que tanto somou nas nossas vidas. Então, assim, em 3 meses, eu compartilhei e tive momentos com a minha esposa que eu não tive em quase 12 anos de casado e 18 anos juntos. Então, isso prova como a presença de Deus no relacionamento, no nosso lar, quando ambos os cônjuges aceitam a Deus de coração, né, e tentam praticar, né, na sua vida, no seu dia a dia, né, o que está previsto nas Escrituras, o que Jesus profetizou em vida e o que Deus passa para nós quando a gente tem um momento com Ele, como isso pode ser transformador, né? Como a gente consegue ter momentos únicos, né? Eu até falei com ela um dia recente, que um dia nós fomos num monte ali em Irajá, acho que a maioria já foram, né? Tem um monte ali em Irajá, perto da cidade administrativa, né? E eu já estive em Nova York, né? Vendo a Estátua da Liberdade. O monte, com a minha esposa, tendo aquela comunhão com Deus, me impactou muito mais do que eu estar na Estátua da Liberdade sem Cristo na minha vida. Então, assim, Deus está nas pequenas coisas. Eu estava num monte com a minha esposa, num sábado, eu tive momentos e experiências que eu não tive estando num lugar que, estava em Nova York, está vendo a Estátua da Liberdade, mas a gente, às vezes, está lá e a gente está vazio por dentro, a gente está morto por dentro. Enquanto quando a gente está em Cristo, a gente está vivo, pode ser em qualquer lugar, a gente está vivo, né? Um casal em Cristo, nos mundos atuais, peleja uma guerra espiritual diária, onde um mundo de valores invertidos e falidos representamos a resistência para os valores da família. Então você vê isso no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, né? No dia a dia, nos valores que são vinculados na mídia. Você tem que lutar contra isso. O casal que está em Cristo é uma luta diária, como o pastor bem colocou. Você tem que vigiar todo dia. O curso acabou, mas a vida não acabou. Então você tem que colocar em prática o que você aprendeu no curso, né? E isso é diariamente. Às vezes no Instagram, do que você vê no Instagram, do que você vê numa rede social, na sua roda de amigos, né? Você tem que filtrar muito, porque o inimigo sempre fica sondando, né? Rodeando, fica na janela da casa, na porta, e se você abrir, ele entra para roubar, matar e destruir, como ele sempre faz. Então nós devemos sempre vigiar em Cristo. Essa experiência edifica, fortalece e faz termos uma autocrítica sobre os nossos comportamentos e como podemos evoluir como indivíduos e casal juntos, sempre tendo Cristo como nosso pilar e escudo para as lutas da vida. Gostaria de agradecer aos nossos casais amigos de turma, estão aqui presentes, Fábio, Jane, Brian, Raquel, Kaique, Luana, Emerson, Vera Lúcia, bem como os nossos ilustríssimos e abençoados professores, Rosana e Ademir, que tanto compartilharam de suas experiências, disponibilizando seu tempo e dedicação para nossas vidas como casal. Para que a nossa vida como casal fosse transformada de dentro para fora, ensinando os caminhos de Deus e a importância de mantermos sempre a conexão, sempre orando juntos como casal. Então, agradeço a Ademir e Rosana pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, pela sua... como se fosse um sacerdócio de vocês realmente entenderem a missão e se colocarem disponíveis para nós 24 horas, auxiliando quanto às demandas que surgiram no curso. Então, em nome de todos os alunos também,
Estou falando da minha turma aqui, mas também em nome de todos os formandos aqui presentes, a todos os professores e mestres aqui presentes. Muito obrigado, vocês estão fazendo a diferença na vida de muitos casais, né? Às vezes a gente não tem a noção do quanto vocês... Às vezes vocês não têm a noção de quanto vocês estão impactando na vida das pessoas e transformando a vida das pessoas. Então, fica aqui estendido o meu obrigado em nome de todos os alunos pela dedicação de vocês a nós. Tenho a certeza que todos os casais da turma têm essa opinião e desejo que nossas amizades continuem ao longo dessa jornada. Finalizo mencionando uma passagem da Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 13, 4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que Deus nos abençoe, muito obrigado, uma boa noite a todos. Agora chamar o casal de pastores, Guilherme e Rafaela. Casal formando. Boa noite a todos, amém? Paz do Senhor. Me apresentar aqui como casal, né? Eu sou o Guilherme da Rafaela. Eu sou a Rafaela do Guilherme. Nós somos casados e felizes para sempre. Gente, parece simples, mas eu tinha muita resistência para falar isso, tá? Quando eu via algum casal de fora, eu falava, isso é tão sem graça, né? Negócio estranho. E todo mundo sabe, e depois que a gente faz o curso, a gente entende o porquê de se apresentar como sendo a Rafaela do Guilherme, o Guilherme da Rafaela. E nós fomos convidados, né, para trazer um louvor essa noite. Você que está aqui, que é cristão e que não é também, que você faça desse louvor uma oração para o seu casamento, para a sua casa. E bendito seja Deus até pelos momentos difíceis que nós enfrentamos, né, para chegar até aqui. Eu vi um pastor, que está aqui, um dos formandos, falando que teve arrastão, né, quando estava indo para o curso. Ah, o pastor ali, ó, que veio lá de Vargem Grande, e é um caminho longo. Todos nós tivemos dificuldades. Alguns tiveram brigas, né, antes de chegar no curso, e talvez não queria nem se falar. Mas bendito seja Deus até nesses momentos, porque cursando nós conseguimos aprender o que não fazer mais, o que melhorar, o que modificar, e que esse louvor seja uma forma de agradecermos a Deus, honrarmos a Deus por tudo que nós vivemos no curso, amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo, por experimentarmos da tua graça e bondade, da tua fidelidade, do teu favor, Senhor, em nosso casamento. Que todos aqui sejam alcançados pelo poder, Senhor Deus, que está sobre este lugar. Senhor, muito obrigada. Que a cada palavra cantada, Senhor Deus, flua, Senhor, rios de águas vivas no meio de nós. Que ao cantarmos, ao declararmos, Pai, suba a ti um cheiro suave, Senhor. Seja bendito. Continue, Senhor, sendo nosso convidado essa noite, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos juntos declarar ao Senhor que Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quantas bondades temos a declarar, quantos feitos tem o Senhor por nós. Então vamos nos alegrar com Ele essa noite. Obrigada, Jesus. Tua doce voz, ela me guia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão,
tua presença me conforta. Diga, eu sei que tu és meu Pai, sei que és meu Pai, e amigo és, eu vivo na bondade de Deus, porque Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. A tua bondade me seguirá, Senhor. Declare sobre ti, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Que as nossas vozes façam um coral e declare que Ele é bom. És fiel. Oh Deus, te ofertamos a nossa adoração, Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor essa noite em agradecimento a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais forte, amado. Dá um glória a Deus. Gostaria de chamar mais um casal de testemunho, Lucas e Tainá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Eu sou o Lucas da Tainá. Eu sou a Tainá do Lucas. Casados e felizes para sempre, paz para toda a vida. A paz do Senhor para todo mundo que está aqui presente. Primeiramente, agradecer ao pastor Aldomar e à pastora Isabel. Agradecer também pela presença de todo mundo. E tentar ser um pouquinho breve também no meu testemunho. Acho que assim, a gente tem uma visão um pouco conturbada quando se fala de casais que se juntam muito novos, né? Mas o real problema não é o casal ser novo, mas declarar uma guerra espiritual, que é o casamento, sem a maturidade, né? E quando eu decidi se juntar com a Tainá, eu queria fugir do meu lar, onde eu morava, conviver com os meus pais, né? A Tainá também um pouco assim, ela queria muito sair da casa dela. A gente já se conhece há 9 anos, mas temos 4 anos de casados, né? E nós decidimos se juntar, criar a nossa vida a partir dali, mas assim, você meio que declarou uma guerra espiritual, né? E ninguém declara uma guerra sem antes estar preparado para alguma coisa, né? E por se juntar muito imaturos, a gente enfrentou sérios problemas onde a gente não recorria à palavra de Deus ou a orações, sabe? Porque o curso de Casados para Sempre, ele não te dá nenhuma receita especial, sabe? Tudo aquilo que é apresentado para vocês desde a primeira aula são coisas que na realidade passam despercebidas, sabe? Orar juntos, quem não sabe? Perdoar um ao outro, sabe? Isso é essencial, mas é algo que passa despercebido pelos olhos de todo mundo. E agora, contando mais voltado para a nossa vida, é engraçado que o diabo ele tem planos e ele te deixa construir história com uma pessoa.
ele te deixa criar laços sanguíneos com uma pessoa, sabe? Ele te deixa você ter filhos, ele, sabe, a liberdade que ele te dá de você criar uma história para depois ele vir te dar uma rasteira quando você não está preparado, sabe? Eu fiquei por volta de 1 ano fora de dentro de casa, porque eu simplesmente olhei para minha esposa e falei para ela que o que eu estava vivendo com ela não era o meu sonho, sabe? É como se eu tivesse pegado o coração dela destruído em milhares de pedaços e olhado para uma história onde Deus determinou que a gente deveria estar juntos para toda a vida e simplesmente deixasse de lado tudo aquilo, né? E é engraçado que as coisas vêm até você de uma forma que te apresentam todos os problemas, mas o diabo ele fala assim, isso é resolutível, sabe? Você vai ficar distante das suas filhas? Relaxa, você vai conseguir ver suas filhas no fim de semana. Você tem problemas com a família da sua esposa? Não tem problema, eu te dou uma nova família, sabe? Ele pega uma aliança, ele pega a intercessão que você criou com Deus e a sua esposa e simplesmente fala, eu consigo colocar coisas melhores na sua vida. E aí eu decidi simplesmente sair de casa, fui viver uma vida totalmente que eu jamais fosse imaginar, sabe? Eu sou nascido e criado dentro da igreja. A palavra de Deus era algo totalmente comum pelos meus avós, pelos meus pais. Mas por uma fagulha de pensamento, foi suficiente para poder eu sair da minha casa e falar, sabe, eu acho que eu não estou vivendo uma verdade. E quando eu saí de casa, a Tainá estava por volta assim, de 2 semanas ou 3 semanas para completar. A Tainá me ligou 3 horas da manhã e falou que estava grávida da nossa 2ª filha. E mesmo assim eu olhei e o diabo falou no pé do ouvido ali, não, você pode viver a sua vida, você vai continuar acompanhando a sua filha. Sabe? E mesmo assim não foi suficiente para poder tocar, porque realmente certas coisas não fazem com que você olhe para trás e enxergue a sua família de fato. Isso só realmente acontece quando você se dá a liberdade e abre seu coração para Deus. Então, no ano novo de 2024, após mais ou menos 1 ano fora de casa e vendo a minha esposa lá sofrendo a gravidez dela junto com a nossa filha mais velha, que tem 2 anos e pouquinho hoje, só via ela no fim de semana e no final de 2024, no ano novo, bateu um vazio absurdo no coração. E de todo o tempo, mesmo nascido e criado dentro da igreja, Deus falou comigo de uma maneira que eu jamais fosse esperar que Ele falasse. Sabe, eu vendo aquela queima de fogos, me deu uma vontade de ir no banheiro, orar. E aí Deus chegou e falou para mim assim, você quer a sua família de volta e você vai ter a sua família de volta. Você só precisa tomar o primeiro passo. Porque ainda assim, em 2024, no início do ano, a Tainá chegou até mim e falou assim, vamos fazer o curso de Casados para Sempre. Vamos tentar fazer alguma coisa. Sabe, o pastor Aldomar e a pastora Isabel chegou até lá em casa, buscou a gente de carro, levou para dentro da igreja para poder conseguir olhar nos olhos dele e falar assim, eu não quero isso. A gente chegou a fazer a primeira aula, no final da primeira aula eles falaram assim, você aceita Jesus, você quer tentar? Eu falei, não quero. Talvez o plano de Deus seja o meu divórcio com a Tainá. Sabe? Então, assim, é bizarramente estranha a forma com que Deus trabalha as coisas, porque certas coisas você pensa assim, e o diabo faz com que você pense, eu não vou ser perdoado por isso aqui. Só que Deus chega para você e fala assim, sabe, eu sou Deus. Dependente de onde você estiver, dependente do que você estiver pensando, sabe, abre o seu coração. Porque assim, eu tomei o primeiro passo, né, de 2024, no final do ano, ligar para a Tainá e falar assim, não, vamos tentar. Mas, ao mesmo tempo, o diabo toda hora falava na cabeça, tipo assim, você não vai ser perdoado por tudo aquilo. O que adianta você dar o primeiro passo? Você vai lá, você vai fazer o curso Casado para Sempre, mas se você não abrir realmente seu coração, são só palavras, sabe? Porque, como eu disse aqui no início, o curso de Casado para Sempre não te dá uma fórmula mágica. São coisas que passam despercebidas sobre o seu casamento. E, assim, a gente declarou uma guerra para o mundo espiritual e totalmente imaturos. E aí, quando você entra e se propõe a formar uma família, que é um baita plano de Deus para nossas vidas, simplesmente você declara uma guerra realmente para o mundo espiritual e te torna vulnerável, mas você tendo as armas,
sabe, que você aprende durante o curso e realmente aplicando na sua vida, Deus pode tremendamente, sim, fazer com que você olhe para trás e fale assim, como é que, sabe, tudo isso teve que acontecer, que loucura foi a minha vida durante um ano, sabe, tipo, não ver a formação da minha filha, não acompanhar a formação da minha filha nesses meses, e Deus mesmo assim falar assim, você se arrependeu de coração? Porque a sua família é o real projeto para a sua vida, sabe? Então, assim, Deus simplesmente me chocou de uma maneira que eu não fui chocado durante toda a minha vida, nascido e criado dentro da igreja, e Ele salvou o meu casamento, e o curso de Casados para Sempre também fortaleceu muito, e é extremamente importante, primeiramente, você abrir o seu coração para Deus antes de começar qualquer coisa. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato ao trabalho lindo que os pastores têm de estar lecionando para outros casais. E, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agora é a minha vez de falar, né? Enquanto ele estava vivendo a vidinha dele, eu entrava também em conflito comigo mesma. Eu acredito que não é fácil para ninguém viver isso, né? Porque mesmo o jeito que Deus fala com a gente, Satanás também sussurra várias coisas no nosso ouvido. E a gente tem que estar sempre alerta, né? Qual voz a gente vai querer escutar em todo momento. E ali, quando o Lucas decidiu sair de casa, meu mundo caiu, né? Porque eu nunca quis isso para a minha vida e eu acredito que ninguém queira. Eu nunca quis que a minha filha tivesse pais divorciados. Então, eu levantei ali uma arma, tipo, eu bati o meu pé, ajoelhei e falei que não, eu não aceitaria isso para a minha vida. E eu decidi orar pelo Lucas todos os dias. E parecia que cada vez que eu orava por ele mais, ele me machucava. Isso daí porque realmente, né, eu acredito que coisas acontecem para a gente desistir. Mas eu até cheguei a desistir. Teve uma fase que eu desisti dele, de orar por ele. Mas eu não me sentia completa com aquilo dali, com aquela minha vida, né, de só viver por viver. Sendo que eu tinha um marido, sim, tipo, eu já tinha uma aliança, que só precisava de alguns ajustes. No ano novo, né, que foi quando Deus falou com ele, eu estava ajoelhada no banco da igreja. Porque era o primeiro ano novo da gente que a gente não estava juntos. Então, eu ajoelhei ali e falei que eu não iria entrar aquele ano seguinte sem o meu marido. E Deus fez. Deus faz. Ele faz. E eu também tinha declarado várias vezes que eu não iria entrar naquela sala de parto sem o meu marido do lado. Eu não queria ele como meu amigo ali do lado, eu queria ele como marido. E Deus fez. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é muito nosso amigo. A gente não merece nada, mas Ele faz, porque Ele nos ama. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E a gente não está aqui falando que nós somos os casais mais perfeitos aqui, porque isso é uma mentira. A gente está em constante evolução. No nosso casamento, a gente está aprendendo a lidar um com o outro ainda, todos os dias, e não deixando, né, de lado agora, que a gente aprendeu a cuidar do nosso casamento. Então, é isso, é orar juntos, é jejuar juntos, é verdadeiramente fortalecer um ao outro. Quando o outro estiver caído, a gente tentar levantar o outro. E foi o que o Lucas falou, tipo, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. É Deus entrando na vida da gente, transformando tudo. E isso é muito lindo. É muito lindo. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores, que
pastora Isabel comigo, orando todos os dias. A Cris orando comigo também. Toda vez no discipulado a gente pegava e orava juntos, porque a gente acreditava no milagre. E Deus fez. E continua fazendo. E só isso mesmo. Benção, glória a Deus, amados. Aleluia. Deus faz um casamento restaurado para a glória de Deus. Amém. Aplaudir ao Senhor mais uma vez. Amém. Eu gostaria agora de dar honra a nossos casais de líderes. Vamos chamar aqui, né, Ademir e Rosana. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Ademir e da Rosana. Mais forte, amado. Vamos lá, mais forte. Para a glória de Deus. Cristiane e Eduardo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Cristiane e do Eduardo. Cristina e José Luiz. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida deles. Aleluias. Daniela e Maurício. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Daniela e do Maurício. Do Robson e da Maria. Glória a Deus. Aplaudir ao Senhor pela vida do Robson e da Maria. Do Hélio e da Vanessa. Glória a Deus. Aleluias. E temos também de fazer menção do Márcio e da Luciana, que eles não puderam estar aqui. Mas glória a Deus pela vida dos nossos casais líderes. Amém. É uma honra termos aqui. A gente tem, para a honra do Senhor, o Casais para Sempre está na Filadélfia já há 20 anos. Amém. E casais realmente na brecha. Amém. Quem pode dar uma glória a Deus pelos seus líderes aqui, amado? E tem a Verônica e o Cláudio, que estão ali também. Hoje, esse semestre, não puderam dar aula, mas eu creio que também é um pensamento dos nossos pastores, pastor Walter Júnior e pastora Luísa. Temos casais tão abençoados. Amém, amados? Nós temos um lema no Casais para Sempre na Filadélfia, é não desistir de nenhum casal. E esse lema nós colocamos diante do Senhor, amado. Amém? De não desistir. Então é por isso que você vê lá o casal, né? Você faltou, a gente está puxando. Às vezes a gente começa a empurrar, aí começa também a carregar no colo. Mas glória a Deus pela vida desses amados. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. É uma honra tê-lo conosco. São amigos. Amém? Amigos realmente. E nós glorificamos a Deus por isso. Nesse momento nós vamos chamar cada casal para receber os seus diplomas. Eu gostaria de chamar aqui o nosso pastor Walter Júnior. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor Walter Júnior. É um momento de honra. Logo após estaremos fazendo a renovação dos votos. Amém, amados? Então vamos ficar atentos. Por favor, pegue, por favor, o certificado aqui. Primeiramente da turma do Eduardo e da Cristiane. Dá uma glória a Deus à turma do Eduardo e da Cristiane aí. Mais alto. Cadê a turma do Eduardo e da Cristiane? Isso. Vamos chamar os casais se formando. Por favor, cada casal líder pode pegar seus certificados também para ajudar. Por favor. À medida que nós chamarmos aqui, você vem aqui receber da mão do nosso pastor, Walter Júnior, o certificado, amém? De conclusão do curso. Roberto e Fernanda. Aplaudir ao Senhor pela vida do Roberto e da Fernanda. Rogério e Mara. Aplaudo o Senhor pela vida do Rogério e da Mara. Parabéns os casais se formando. Eric e Jéssica. Aplaudir o Senhor pela vida do Eric e da Jéssica. Os casais também com um testemunho muito lindo. Amém. Eu creio que esse testemunho está diante do Senhor. Parabéns. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Receba o certificado na mão do nosso pastor. Tem a foto agora da turma, isso? Isso. Vamos ficar juntinho aqui na frente. Aqui Eduardo e Cristiane, por favor, aqui, ó, para tirar a foto da turma aqui. Posiciona um pouquinho mais para cá. Não, era ali na
frente, ali na frente. Era ali na frente, ali, ó. Aí. Aí, isso. Quem é o próximo? Ademir Rosana? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor pelos casais se formando. Aleluias. Pode chegar para lá, por favor, um pouquinho. Chamar o Ademir Rosana. Ademir Rosana. Nós vamos chamar agora os casais se formando da turma do Ademir e da Rosana. Glória a Deus. Aleluia. Chamar o casal formando. Marcelo e Monique. Cadê o Marcelo e a Monique? Glória a Deus. Chamar o casal formando. Brian e Raquel. Cadê o Brian e a Raquel? Aplaudir o Senhor mais forte, amado. Momento de honra. Parabéns aos casais se formando. Deus abençoe. Chamar o casal formando Fábio e Jane. Parabéns. Glória a Deus. Cadê o Fábio e a Jane? Parabéns, Fábio. Parabéns, Jane. Glória a Deus. Chamar o casal formando Emerson e Vera Lúcia. Cadê o Emerson e a Vera Lúcia? Aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns. Glória a Deus. Chamar o casal formando Kaique e Luana. Cadê o Kaique e a Luana? Parabéns, Kaique. Parabéns, Luana. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos tirar agora a foto da turma. Ademir e Rosana, por favor. Pode se posicionar aqui no painel luminoso. A turma toda, isso. Acho que fica mais... Glória a Deus. Ao longo desses 20 anos, amados, são mais de 3.000 casais se formando só na Filadélfia. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Amém. Famílias sendo restauradas, casamentos abençoados. Amém. Aplaudir ao Senhor pela vida dos formandos. Aleluias. Chamar agora a turma do José Luiz e da Cristina. Glória a Deus. Mas aplaudir ao Senhor também pela vida do José Luiz e da Cristina. Que bênção. Chamar o casal formando Cristiano e Viviane. Cadê o Cristiano e a Viviane? Aleluia. Também tem um testemunho forte esse casal. Isso. Glória a Deus. Para a honra do Senhor. Aperta a mão aqui, varão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, parabéns. Testemunho muito lindo. Chamar o casal formando Everton e Karen. Everton e Karen, parabéns, Everton. Parabéns, Karen. Deus abençoe. Glória a Deus. Chamar o casal formando também Guilherme e Rafaela. Isso. Deus abençoe. Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. A foto da turma. Se posicione, por favor, no painel luminoso, que fica mais. Isso. Glória a Deus. Parabéns. Aplaudir ao Senhor pela vida dos formandos. Chamar agora o casal formando Robson e Maria, os casais de líderes. Chamar os seus casais. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Robson e da Maria. As palmas glorificam o nome do Senhor. Aleluias. E chamar o casal formando Rogério e Érica. Cadê o Rogério e a Érica? Pastor Rogério e Érica. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos amados.
e também tem um testemunho muito forte para a glória do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Chamar o casal formando André Luiz e Kate. André Luiz e Kate. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor. Deus abençoe, amados. Glória a Deus. Só aplaudir o Senhor pela vida do André Luiz e da Kate. Parabéns, querido. Parabéns, André. Deus abençoe. Aleluias. Glória a Deus. Vamos para a foto, então, da turma. As inscrições estão abertas para o curso no segundo semestre. E nós colocamos diante do Senhor o início no dia 17 de agosto. Se você tem um casal e queira indicar, as inscrições estão abertas. Temos turmas na segunda-feira, na quinta, na sexta e no sábado. Então você pode conversar conosco, pode falar com a pastora Isabel ou com a secretaria da nossa igreja. Amém? Vamos chamar agora a turma dos nossos amados Hélio e Vanessa. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Hélio e da Vanessa. Aleluias. Glória a Deus. Vamos chamar o casal formando Juan e Carla. Cadê o Juan e a Carla? Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Juan e Carla. Aleluias. Muita bênção, né, amados? Muitos casais, graças a Deus. Chamar o casal formando Daniel e Fabiana. Vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns, querido. Parabéns. Parabéns. Recebe da mão do nosso pastor. Aleluia. Daniel e Fabiana. Aplaudir ao Senhor mais uma vez pela vida do Daniel e da Fabiana. Glória a Deus. Testemunho também muito forte. Nós ouvimos na quinta-feira. Amém, varão? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. E aqueles que aceitaram Jesus e confessaram o Senhor, que só falta o batismo nas águas, né, vocês podem procurar a secretaria da nossa igreja, amém? Para se inscrever para o batismo. Chamar o casal formando Jadson e Cleide Omar. Glória a Deus. Jadson e Cleide Omar. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do casal. Aleluias. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Parabéns, querido. Deus abençoe. Parabéns. Glória a Deus pela vida de vocês. Os casais todos felizes. Quem está feliz aqui? Dá uma glória a Deus. Aleluias. Vamos lá, foto da turma. Isso ali no painel, esse painel luminoso. Aleluias. Amém. Aplaudir ao Senhor pela turma do Hélio e da Vanessa. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Agora vamos chamar a turma do Daniel e do Maurício. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Daniel e do Maurício. Casal de líder muito abençoado. Glória a Deus. Chamar o casal formando Daniel e Vitória. Daniel e Vitória. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Daniel e da Vitória. Glória a Deus. Receber aqui da mão dos nossos pastores. Pode vir aqui, amado. Pode vir. Parabéns. Aleluias. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns, parabéns, parabéns.
Aplaudir o Senhor pela vida do casal formando Yuri e Márcia. Cadê o Yuri e a Márcia? Aleluias. Deus abençoe. Glória a Deus. Os casados para sempre são 14 semanas, 3 meses e meio. Amém? Parabéns, amado. Parabéns, parabéns. Chamar o casal formando Luiz Fernando e Thaís. Aplaudir ao Senhor pela vida do casal Luiz Fernando e Thaís. Aleluias. Aleluias. Muitos testemunhos. Amém. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Vamos para a foto da turma aqui no painel luminoso. Isso. Espera aí. Amém. Aplaudir ao Senhor pelos formandos. E agora nós vamos chamar a turma do pastor Domar e da pastora Isabel. Dá uma glória a Deus aí. Aleluias. Fizemos amigos. Chamar o casal formando Lucas e Tainá, casal do testemunho. Aplaudir ao Senhor pela vida do Lucas e da Tainá. Aplauda mais alto, mais forte, amado. Para a honra do Senhor. Outro casal aqui muito abençoado também. Parabéns. Chamar um casal também muito abençoado, Rafael e Thalita, que tem um testemunho muito forte também. Aplaudir o Senhor pela vida do Rafael e da Thalita. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Se alegra no Senhor, amado. Rafael e Thalita. Glória a Deus. Casal formando Jamilson e Juliana. Aplaudiu o Senhor pela vida do Jamilson e da Juliana. Aplauda mais forte, amado. Aleluias. Glória a Deus. Vencemos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Varão. Glória a Deus. Deus, Juliana. Chamar o casal formando Ronildo e Luciana. Aplaudir ao Senhor, aplauso ao Senhor pela vida do Ronildo e da Luciana. Glória a Deus. Que benção. Isso aí, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amados. Parabéns. Glória a Deus. Parabéns, amado. Parabéns. Deus abençoe. Chamar o casal formando Sidney e Adriana. Ô, glória! Aplauda o Senhor pela vida dos amados. Aleluias. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns. Vencemos, né, varão? Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá para a nossa foto, nossa turma, aqui no painel. Pode ficar aqui todos. Eu gostaria de chamar agora, nessa hora, todos os formandos, todos os casais líderes. Nós vamos estar
louvando ao Senhor com o hino, amém, de gratidão a Deus. Tem um casal que quer fazer renovação de votos também, comprou aliança, não é isso? Cadê o casal? Aleluias. Nós vamos louvar o Senhor com louvor. Pode vir todos para cá, fica aqui, pode ficar aqui no painel, pode vir para cá no painel, pode ficar. Não fica com medo aqui não, pode vir para cá. Pode vir aqui em cima, amado, pode ser aqui em cima, vamos ficar aqui. Eu gostaria que cada um ficasse assim, de frente um para o outro, igual o pastor e o pastor aqui, ó. Vira assim para lá, filha. Assim. Aqui, ó, pode vir para cá, para o painel, fica com medo aqui, aqui na frente, aqui tem espaço vazio, ó. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí, glória a Deus. Eu gostaria que você olhasse bem nos olhos do seu cônjuge. Bem nos olhos. Você cantasse esse louvor profetizando. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, diz a palavra de Deus. Profetiza, amado. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo
essa casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a ti, ó Deus. Nós vamos fazer nessa hora a renovação dos votos. Cadê o casal que comprou as alianças? Cadê o casal? Isso, vem até aqui, vem para cá para frente para a gente ficar. Eu gostaria que vocês continuassem olhando um para o outro aí. Amém? Um para o outro. Casal aqui também, novas alianças. É isso? Amém. E você, casal, que está aqui como casal, se você quiser também participar desse momento, você pode ficar em pé. Nós vamos fazer a renovação de votos diante do Senhor. Amém? Se você desejar participar também, é um momento espiritual. É um momento em que nós colocamos diante do Senhor as alianças, vamos receber a unção de Deus. Quem crê aqui na unção de Deus, amado? Vamos receber a unção do ministério de uma só carne. Amém? Que desce do trono da graça de Deus. Se você quiser participar nesse momento, você pode ficar em pé. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Primeiro os homens, olhando bem nos olhos da sua esposa aqui. Vem cá, pastora, deixa eu olhar nos seus olhos. Amém? Você vai repetir assim com o pastor aqui. Vamos lá. Hoje, diante do Senhor e da igreja, eu quero renovar meus votos e minhas promessas de casamento com você. Fala uma palavra de carinho para ela, fala. Meu amor. Eu prometo, vamos lá, homens. Eu prometo te amar, te honrar, te proteger, cuidar de você todos os dias da minha vida, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na bonança ou na dificuldade. Eu prometo te honrar, te respeitar, cuidar de você todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Espera um pouquinho para dar o beijo. Espera aí. Agora as mulheres. Hoje eu prometo te honrar, te respeitar, te amar todos os dias da minha vida. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na bonança ou na dificuldade. Eu prometo te amar, te honrar, cuidar de você todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Pedir ao nosso pastor para estar orando aqui pelas alianças. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós estamos renovando os votos, Pai amado, do matrimônio. Abençoa os casais, abençoa as alianças, ó Deus. Que eles continuem crescendo juntos em todas as áreas, ó Pai, se amando, se respeitando, honrando um ao outro. E, ó Deus, que juntos estejam sempre glorificando o Teu nome, desfrutando das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. E depois da renovação dos votos, vem o quê, amado? Tem que ter o beijinho. Vamos lá, o beijo. Amém? E depois do beijo tem o quê? Depois do casamento tem o quê? Tem a lua de mel. Então eu declaro que todos estão de lua de mel. Quem recebe aqui? Dá uma glória a Deus. Pode praticar todas as vitaminas. Espera aí, ainda tem mais. Nós vamos agora entregar o jejum ao Senhor. Quem está em jejum aqui? Dá uma glória a Deus aí, igreja. Amém? Levanta suas mãos, vamos entregar o jejum ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Senhor, nos dobramos ao Teu senhorio, Pai, Senhor, a Tua vontade.
e queremos entregar para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor, o nosso jejum, Pai. São 3 meses e meio, Senhor, Te buscando pelo nosso casamento. Recebe essa adoração, recebe esse louvor, Pai, para a honra e glória do Teu nome, o nome que Tu nos deste por salvação, o nome de Jesus. Quem diz amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade